Acredita-se que certos seres sobrenaturais, como bruxas ou demônios disfarçados, não podem entrar em uma casa sem um convite verbal. Essa crença está presente em lendas aqui da América Latina e até no folclore europeu. Segundo a tradição, dizer "pode entrar" abre um vínculo espiritual que lhes dá permissão para cruzar o limiar, seja de forma física ou espiritual. Minha mãe me teve aos 14 anos. Seus pais a expulsaram de casa e, pelo que sei, ela passou parte da gravidez com a família do meu pai, que tinha a mesma idade que ela. No final, eles brigaram e se separaram. Eu não o conheci, mas quero dizer que minha mãe não era o tipo de mãe que ama e cuida dos filhos. Entendo que ela era uma menina, mas sei que um adolescente é capaz de entender que seus filhos precisam do básico. Ao contrário de muitas mães solteiras que lutam todos os dias para que seus filhos não passem necessidade e frequentemente colocam as necessidades deles acima das próprias, minha mãe era o completo oposto. Era uma pessoa muito problemática, e essa era a principal razão pela qual nos mudávamos tanto. Quase sempre ela arrumava problemas com todos os vizinhos. Sem contar que, como muitas vezes eu estava com fome, precisava ir até as casas, seja para pedir comida ou muitas vezes roubá-la. Eu tinha 7 anos quando minha mãe ficou grávida de novo, e pouco depois de completar 8, meu irmão nasceu. Por algum motivo eu acreditava que o nascimento do meu irmão traria muitas coisas boas para a minha vida. Não só porque achei que não estaria mais sozinha, mas também porque, como minha mãe teve que ficar em casa alguns dias após o parto, algo dentro de mim começou a dizer que isso duraria para sempre. Mas não. Assim que ela se sentiu melhor, voltou à sua vida normal. Em geral, minha mãe trabalhava e saía muito para festas. Havia dias em que nem voltava para casa. Com 8 anos, eu me tornei praticamente a mãe do meu irmão. Vivia sob muito estresse e pouco depois que ele nasceu, nos mudamos de novo. Desta vez fomos para uma comunidade que talvez fosse a mais feia em que já havíamos morado. Era tão precária que parecia que as casas poderiam desabar a qualquer momento. O lugar só tinha um quarto. Lembro bem que assim que chegamos, umas amigas ligaram para minha mãe e ela me deixou lá, enquanto todas as nossas coisas ainda estavam em caixas do lado de fora. Ela me mandou colocá-las dentro enquanto eu também tinha que vigiar meu irmão para que ele não engatinhasse até as escadas. Tentava me apressar e, enquanto fazia isso, comecei a me sentir muito estranha, como quando você sente que alguém está te observando. Virei na direção de onde vinha essa sensação e levei um susto, porque na janela da casa ao lado havia um rosto espiando. Era o de uma mulher muito idosa, cheia de rugas, e ela notou que eu a tinha visto. Então ela fechou a cortina. Não quis dar muita atenção, afinal eu já estava acostumada com vizinhos bisbilhoteiros. Só que segundos depois de fechar a cortina, ela saiu de casa e me cumprimentou com muita gentileza. Ela sorriu e me perguntou se eu precisava de ajuda. Tudo no seu jeito, no que dizia e no tom que usava deixava claro que ela estava sendo amável. Talvez só tivesse visto o que minha mãe havia feito. Eu já estava acostumada com a compaixão de pessoas que viam como minha mãe me tratava, mas dessa vez era diferente. Não importava o que ela dissesse ou o quão gentil parecesse, algo dentro de mim acendia todos os alertas. Eu era muito pequena e não sabia identificar muitas das coisas que sentia, mas foi quase como se meu instinto de sobrevivência gritasse para que eu me afastasse daquela mulher. Com educação, disse várias vezes que não precisava de ajuda e que minha mãe voltaria logo. Fiz isso com a intenção de assustá-la, mas ela não ligava muito e continuava empurrando as caixas. Não entrava na casa, apenas empurrava com o pé para dentro. Porém, de repente, viu meu irmão. Eu o tinha colocado dentro de uma das maiores caixas para que ele não saísse engatinhando. A caixa estava talvez uns 30 centímetros para dentro de casa,
e parecia que ela estava com toda a intenção de querer pegá-lo no colo. Ela não entrou, mas me pediu que o entregasse, dizendo que adorava bebês e queria lhe dar um colo. Achei muito estranho a forma como disse isso. Não sabia como recusar, pois tinha muita dificuldade de impor limites nessa idade. Então fingi que não tinha ouvido e continuei fazendo minhas coisas. Mas ela insistiu. Acho que me perguntou se eu não confiava nela ou se tinha causado alguma impressão errada, porque ela só queria ajudar. Disse que eu lembrava a neta dela e que só queria o melhor. Numa tentativa desesperada para que me deixasse em paz, falei que minha mãe era muito protetora comigo e com meu irmão e não gostava que falássemos com estranhos. Disse que ela só tinha saído por um instante, mas que logo voltaria. Acho que ela não soube o que responder, e eu aproveitei isso para dizer que minha mãe terminaria de carregar o que fosse mais pesado. Então, entrei em casa e fechei a porta, mas mesmo tendo feito isso, eu podia sentir que a mulher ainda estava lá fora. Nem me atrevi a espiar pela janela, porque sabia que acabaria vendo ela ali. Ouvi que ela remexeu em algumas caixas com nossos pertences, mas eu não tinha coragem de sair. Depois de um tempo, ela foi embora. Fiquei com meu irmão por mais um tempo, até que ele começou a pedir comida, mas eu não tinha nada, só algumas moedas. Fiquei com muito medo de sair, porque isso significava deixá-lo sozinho. E eu também não sabia onde havia uma loja por perto, então talvez demorasse demais. Minha barriga doía, ele chorava, mas eu me recusava a sair, até que bateram na porta. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela e vi que era aquela mulher. Muito rápido tentei me esconder, mas já era tarde demais. Ela já tinha me visto. Ela bateu de novo, disse que já tinha me visto e me falou que tinha trazido comida. Abri a porta e ela segurava um prato com uma torta de frango. O cheiro era maravilhoso, principalmente porque eu basicamente vinha sobrevivendo de miojo havia mais de um mês. Ela sorriu e disse que com a mudança, minha mãe provavelmente não tivera tempo de cozinhar, então trouxe aquilo para mim. Então perguntou se minha mãe já tinha voltado. Respondi que não, mas que não devia demorar. Estava com tanta fome que pensei que se tivesse que aceitar a comida, aceitaria. Só que no momento em que segurei o prato, ela o segurou com mais força e disse que, por educação, quando alguém te traz comida, você deve convidá-lo para entrar. Fiquei quieta. Não queria fazer isso, mas ela insistia muito. Porém, o jeito como insistia não era como se quisesse forçar a entrada e eu estivesse impedindo. Bom, ela estava no batente da porta e me pedia insistentemente que dissesse que a deixava entrar, mas não dava um passo sequer. Ela era uma adulta tão imponente que por um momento pensei que não teria como impedi-la se ela realmente quisesse entrar. Não disse nada, apenas larguei o prato e me afastei um pouco, abrindo espaço. Mas com minhas palavras nunca disse que ela podia entrar, então ela não se moveu. Ela me olhou e, ainda mantendo aquele sorriso gentil, me pediu de novo para dizer que a deixava entrar. Mais por pressão do que qualquer outra coisa, eu disse o que me pediu. Ela pareceu sorrir ainda mais, quase como se aquele sorriso fosse escapar do rosto. Então deu 2 passos para dentro, me entregando o prato. Foi então que outra senhora que morava na casa de baixo subiu para ver o que estava acontecendo. Ela parecia mais normal, e por algum motivo sua presença irritou a idosa. Ela me perguntou se aquele prato de comida tinha sido levado pela outra. Respondi que sim, e ela me disse para jogá-lo fora, que eu não deveria aceitar nada dela, e muito menos se fosse comida. Eu apenas mencionei que estava com muita fome e não tínhamos nada. Ela respondeu que tinha um pouco de comida e fórmula para beber em casa. Foi buscá-las e me trouxe. Durante todo o tempo em que aquela vizinha me ajudava a terminar de guardar as coisas, eu podia sentir que a senhora idosa nos observava da janela. Mas com todas as minhas forças,
tentei ignorá-la. Já tinha escurecido e minha mãe ainda não tinha voltado. Como já estava acostumada com isso, sabia que não devia esperar por ela. Apenas deitei meu irmão ao meu lado, pois nós três dormíamos em uma cama de casal. Não sei quanto tempo dormi, mas em determinado momento da madrugada, meu irmão acordou chorando porque precisava trocar a fralda. Isso era algo que eu já fazia praticamente dormindo. Fiz sem dar muita importância e logo o deitei novamente ao meu lado. Quando estava prestes a adormecer de novo, ouvi a porta se abrindo. Também não dei muita atenção, achando que fosse minha mãe. Espero não ser a única que consegue reconhecer isso, mas é um fato que quando seus pais ou irmãos chegam em casa, você sabe pelos passos. Só que aqueles passos não soavam nada parecidos com os da minha mãe. Quis acreditar que talvez ela estivesse um pouco bêbada. Continuei tentando dormir, e uma vez que entrou no quarto, deitou-se exatamente ao meu lado. Eu estava deitada de um jeito que praticamente cobria meu irmão, porque sempre tive muito medo de que ele caísse da cama. Assim que ela se deitou ao meu lado, percebi quase imediatamente que não era minha mãe. Não podia ser. Na verdade, nem sequer tinha certeza se era uma pessoa. E é que mesmo sem tê-la visto, algo naquela interação simplesmente não parecia certo. Sua pele estava gelada como gelo, e sua respiração também era tão fria que fazia parecer que tudo ao meu redor estava congelando. Mas isso nem era o mais estranho naquela situação. O mais bizarro foi que assim que se deitou, ela me abraçou. Minha mãe nunca tinha feito isso. Acho que consigo contar nos dedos de uma mão quantas vezes isso aconteceu em toda a minha vida, e normalmente só fazia isso quando havia outras pessoas por perto. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela falou comigo. Fiquei muito surpresa porque era a voz da minha mãe, só que em um tom diferente, um tom que ela nunca usava. Ela me disse para me acalmar que eu parecia muito tensa e começou a acariciar minha bochecha, dizendo que eu devia voltar a dormir. Ela falava coisas que minha mãe nunca dizia. Mentiria se dissesse que lembro exatamente de tudo que foi dito, mas lembro que mencionou uma coisa que ficou marcado na minha mente. Disse que pela manhã iria preparar um café muito gostoso e que depois montaria uma lancheira para eu levar comida para a escola, coisas que minha mãe nunca fez e nem faria. Mas por alguma razão comecei a me sentir estranha. Digo isso porque por mais que eu soubesse que algo não estava certo, que eu devia gritar, pedir ajuda, talvez até correr com meu irmão para fora de casa, eu não conseguia. Era como se a cada vez que sua mão tocava meu rosto, eu sentisse mais sono, e estava quase pegando no sono de novo, mesmo com o medo de saber que quem me abraçava não podia ser minha mãe. Então, o que ela dizia começou a mudar. Parecia que o plano dela, seja lá o que fosse que ela estava fazendo, estava funcionando. Agora, parecia que ela nem fazia mais esforço para me deixar tranquila. Claro, ainda usava a voz da minha mãe, mas de repente começou a rir. Não parava de acariciar meu rosto e dizia que eu era uma menina muito esperta e forte. Começou a dizer que qualquer outra criança já teria desmaiado, mas que eu ainda resistia, embora soubesse que logo eu também cairia. Ela também disse que eu não era tão esperta assim, já que a tinha deixado entrar. Riu de novo e continuou dizendo que eu nunca devia deixar estranhos entrarem. Nunca devia dizer que eles podiam entrar, porque quando se faz isso, é como um convite eterno. Não se deixa entrar só a pessoa, mas também seus medos e suas intenções. Fechei os olhos completamente, mas continuava consciente. Ela parou de acariciar meu rosto, mas continuou falando. Agora claramente não falava mais comigo, e sim com meu irmão, que não foi como eu. Ele não ficou quieto e começou a chorar. Seus gritos eram tão fortes que mesmo depois de meses cuidando dele, nunca tinha ouvido um choro assim.
Parecia quase como se estivessem matando ele. Ela tentava acalmá-lo. Até hoje não sei se estava usando o mesmo truque de tocar seu rosto, porque embora eu estivesse consciente, não conseguia abrir os olhos. Só sei que ele chorava, e muito, ao mesmo tempo em que ela tentava acalmá-lo. Continuava usando a voz da minha mãe, mas parecia que não tinha nenhum efeito nele. Suponho que fosse porque minha mãe também não falava muito com ele, mas ainda assim ela insistia. Parecia que estava embalando ele. Chegou até a cantar um pedacinho de uma canção de ninar, mas meu irmão não se calava. Foi então que ela disse que se ele não se calasse do jeito fácil, faria isso do jeito difícil. Eu ainda estava com os olhos fechados, mas quase pude ver o que ela fez. Ele parou de chorar, mas ainda dava para ouvir o som abafado. Ela tampou a boca e o nariz dele para que ele não pudesse fazer barulho. Depois ela começou a dizer coisas ainda mais estranhas. Disse que o estresse não faria bem e que um bebê assustado tinha gosto horrível. Tirava a mão do rosto dele por alguns segundos, acho que para ele conseguir respirar, mas assim que ele tomava ar o suficiente para chorar e gritar de novo, ela voltava a cobri-lo. Dizia que agora tanto fazia, que o faria ali mesmo. Não sei como, mas de repente consegui me mexer. Para me sentir melhor comigo mesma, sempre digo que foi por amor e pelo senso de responsabilidade que sentia por meu irmão. No começo não foi muito. Apenas meus pés começaram a se mover como eu queria. Levantei da cama e vi, com muito nojo, que aquela mulher idosa estava chupando os pés do meu irmão. Gritei muito alto, e ela se virou para me olhar e tentou me acalmar falando com a voz da minha mãe novamente. Só que dessa vez parecia uma mistura estranha entre a voz de uma velha e a da minha mãe. Me disse para voltar a dormir, mas acho que foi por um surto de adrenalina que recuperei quase toda a mobilidade do corpo. Recuei antes que ela se aproximasse e saí correndo. Deixei meu irmão para trás como uma covarde. A primeira pessoa a me ouvir gritar e correr foi a vizinha do andar de baixo, a mesma que me havia recomendado não aceitar nada daquela mulher. Ela e o marido subiram até nossa casa, mas já não havia ninguém lá, nem aquela mulher, nem meu irmão. Os vizinhos arrombaram a porta da casa daquela mulher, mas lá dentro não havia nada. Nunca mais o vi. Minha mãe demorou 2 dias para voltar para casa e foi presa por negligência infantil. Mas meu depoimento não adiantou de nada. Ninguém acreditou em mim. Mandaram-me para um terapeuta, que por muito tempo tentou me convencer de que o que eu vivi naquela noite não foi real. Disse que alguém invadiu a casa, sequestrou meu irmão e que eu inventei toda essa história fantástica para dar sentido ao trauma. Disseram que eu precisava entender que aquilo não acontece na vida real. Mas eu sei o que vi naquela noite. Eu sei que aquela mulher fez algo com meu irmão. Minha mãe tentou entrar em contato comigo, mas eu sempre a rejeito e continuarei rejeitando. Apesar de saber que a culpa foi dela por nos deixar sozinhos naquela noite, não consigo evitar me sentir a única responsável. Eu deixei ela entrar. Ela mesma me disse. Eu era a responsável e disse que ela podia entrar. Foi como se eu tivesse dado permissão para ela levar meu irmão. Até hoje eu nunca tinha parado para pensar qual é a razão de eu sempre acordar de madrugada entre 4:30 e 5 da manhã. Às vezes é porque sinto sede, outras porque dá vontade de ir ao banheiro e outras porque ouço algum barulho dentro de casa. Já aconteceu com você? De acordar por causa de um som alto, mas quando está acordado não tem nada? É aquele som que você nem consegue entender se foi dentro ou fora da casa. Só sabe que um estrondo te despertou. Essa noite desci as escadas sem acender a luz. Meus olhos ardiam e eu os mantinha quase fechados.
Não queria espantar o sono. Nem fui com os braços esticados à frente, só caminhava no automático, porque conheço essa casa de cor. Fazia calor, e tudo o que eu queria era ver se ainda tinha água gelada na geladeira. Abri a porta da geladeira. A luz branca iluminou a cozinha, e com ela, iluminou uma pessoa sentada no escuro sem fazer nada. Soltei uns palavrões e quase deixei o copo cair. Era minha irmã. Lá da sombra, ela fez um sinal para que eu não dissesse nada. O que ela estava fazendo ali? O que fazia naquela hora? Estava esperando alguém ou queria me assustar? Ela se levantou sem dizer nada, me segurou pelos ombros, chegou perto do meu ouvido e pediu desculpa em voz baixa. Depois me disse para me sentar. Sentei no lugar onde ela estava. Ela fechou a porta da geladeira e desapareceu de novo na escuridão. Eu não me mexi, mesmo sem vê-la mais. Eu sabia que ela ainda estava ali. Meus olhos ainda estavam cegos pela luz da geladeira. Ela não demorou muito e voltou com uma cadeira, colocou ao meu lado e se sentou também. Chegou de novo perto do meu ouvido e disse para eu não falar nada, que era para esperar um pouco. Não explicou nada além disso. Eu já estava acostumado com a escuridão. Entrava uma luz da rua pelas cortinas, que dava para ver bem os contornos dos móveis da cozinha e da sala. Esperamos uns 7 minutos. Aí se ouviu algo como colheres. Eu não entendia o que estávamos esperando. Depois do som das colheres, a casa se sacudiu. Não foi um tremor, foi uma vibração estranha, como aquela que faz a gente arrepiar. Depois veio o frio, como se a gente tivesse aberto o freezer de um supermercado. Estávamos em plena onda de calor aqui em São Paulo, e ali dentro, de repente, fez aquele frio. Era como se a mudança de temperatura anunciasse que algo ia acontecer. Uma das gavetas da cozinha se abriu sozinha. Não foi que o trilho cedeu, nada disso. Abriu como se alguém invisível estivesse puxando. Depois uma das portas do armário se abriu e de lá saiu alguma coisa. Não sei te dizer se era uma pessoa ou o quê. Era grande e parecia que nem cabia lá dentro. Levantei os pés do chão, me encolhi e quase gritei. Minha irmã me olhou com os olhos muito abertos, não disse nada, mas deixou claro com o olhar. Nem pense em fazer barulho. O que saiu do armário não era algo que se esperaria encontrar numa cozinha. Era um homem, ou pelo menos o formato era humano. Muito alto, mas tão dobrado, tão contorcido, que parecia impossível ter estado ali dentro. O corpo era comprido, magro, os braços pendiam como se não tivesse articulações. O pescoço se movia com uma leveza que não era natural, como se não tivesse ossos. Vestia um terno preto e uma gravata borboleta vermelha. O rosto era o mais perturbador, uma máscara branca com feições exageradas, pintadas de forma grotesca. Tinha um sorriso fixo, manchado de um líquido escuro que escorria dos cantos da boca. Pingava, e não parecia tinta. Ficou ali parado, sem se mover. Só estava ali no centro da cozinha, como se soubesse que estávamos vendo, como se estivesse nos esperando fazia tempo. A luz fraca mal iluminava sua figura, mas era o suficiente para saber que aquilo não devia estar ali. Não era uma pessoa, era um objeto. Não tinha vida. Algo externo o movia como se fosse um fantoche sem fios. Exatamente, assim se movia. Foi direto até a geladeira, levantou as mãos e fez algo com os ímãs. Eu estava paralisado de medo, mas minha irmã, não. Ela estava fascinada. Era evidente que ela estava esperando por aquilo. Por ele. Por um momento pensei que talvez fosse um truque de mágica, mas o contexto era tão estranho que não podia ser. Truques de mágica às 4 da manhã não fazia sentido. Aquele corpo comprido com o rosto imóvel fez movimentos desajeitados e precisos, como se estivesse se preparando para voltar para o seu esconderijo.
e voltou. Se encolheu, se dobrou inteiro e entrou de volta pela porta do armário da cozinha. Mas antes que a porta se fechasse, seu rosto olhou para nós. Não se mexeu nada no rosto, pois era um boneco, sem expressões. Mas o olhar, aquele olhar fixo e sem olhos, tinha algo. Era como se estivesse vivo e nos vendo. Minha irmã se levantou de repente, foi direto ao interruptor da cozinha, acendeu a luz e fez sinal para eu me aproximar. Fechou a gaveta dos talheres, depois se agachou e abriu a portinha do armário de onde aquela coisa tinha saído. Lá dentro só havia produtos de limpeza, um balde, panos e algumas louças velhas. Não cabia mais nada. Viu? Ela disse como se soubesse exatamente o que era para eu ver. Nesse momento, olhou para a geladeira. Com letras de ímã, daquelas coloridas que as crianças usam, estava escrito o nome, Leque. Eu me chamo Alex, mas todo mundo me chama de Leque. Exigi que minha irmã me explicasse o que estava acontecendo, mas ela só me disse: muitas coisas que eu nem sei acontecem nesta casa. Quando eu era adolescente, meus pais e eu nos mudamos da Califórnia para uma área isolada no norte de Idaho. Meus pais tinham acabado de se aposentar e construíram a casa dos sonhos deles, bem no meio do interior. Não tínhamos vizinhos à vista, só floresta. Era uma floresta densa e interminável que fazia divisa com terras de um parque nacional e áreas de extração de madeira de uma fábrica de papel. A casa era enorme, com 2 andares, uma academia, um bar completo com sala de sinuca e até um cinema de verdade no porão. Parecia aquele tipo de casa com que as pessoas sonham, remota, silenciosa e perfeita. Ou pelo menos assim parecia. Na época eu namorava uma garota da escola. Numa noite, enquanto meus pais estavam fora, jantando no centro da cidade, eu a convidei para ir lá em casa assistir a um filme. Estávamos completamente sozinhos. Abri uma cerveja e descemos para o cinema para assistir Gladiador. Tudo começou normal, mas lá pela metade do filme, talvez perto da meia-noite, algo mudou em mim. Do nada fui tomado por uma sensação intensa de luta ou fuga. Era como se meu corpo tivesse sentido algo que minha mente não conseguia enxergar. Meu coração disparou e eu não parava de olhar para as janelas sem cortinas atrás de nós, que davam para a escuridão total da floresta. Não quis assustar minha namorada, então guardei aquilo para mim. Na verdade, até rolou um clima mais quente entre a gente durante o filme, mas o tempo todo eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Eu não sabia de onde, mas eu sentia algo. Quando o filme acabou, levei ela até o carro dela. A casa estava completamente silenciosa de novo. Ela foi embora e eu me virei para entrar de volta. Foi aí que lembrei que tinha deixado as luzes do bar, da sala de sinuca e do cinema acesas. Então desci de novo, apaguei as luzes do cinema primeiro e então parei. Meus olhos se desviaram para a grande janela que dava para o quintal. Foi aí que eu vi ele. Cara, ele parecia um doido. Cabelos espetados para cima, roupas imundas. Mas o que me congelou no lugar foi a expressão dele. Ele tinha o maior, mais bizarro e assustador sorriso que eu já vi na vida, com os olhos arregalados, parecendo até fora de lugar no rosto. E na mão ele tinha uma faca enorme. Ele estava batendo levemente com a lâmina no vidro de novo. E de novo, e de novo. Por um segundo achei que estava tendo uma alucinação. Comecei a recuar e fui até a sala do bar para desligar o resto das luzes. Essa sala tinha uma porta de vidro de correr que também dava para a floresta. Acendi a luz e assisti, em completo horror, enquanto o homem caminhava calmamente da janela até a porta. Ainda sorrindo. Ainda encarando.
Nesse momento estávamos separados por menos de 1 metro. Só havia o vidro entre nós. Ele não tentou entrar e não se mexeu, só me olhava. Subi as escadas em silêncio e bem na hora que meus pais estavam chegando pela porta, virei para eles e falei: "Eu acho que preciso ir para um hospital psiquiátrico ou sei lá. Juro que acabei de ver um cara com uma faca de 1 metro me olhando lá fora." Minha mãe ficou pálida. Os olhos do meu pai se estreitaram e, sem falar absolutamente nada, pegou o rifle e saiu armado para checar a propriedade. Perguntei para minha mãe o que estava acontecendo e ela respondeu: "Teve um assassinato na região e um cara andando pela floresta tentando invadir casas. A descrição que você deu bate exatamente. Eles chamaram a polícia, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada, nenhuma pegada, só a floresta escura e gelada. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Naquela noite, enquanto tentava dormir, comecei a ouvir um som de leve batida vindo debaixo de mim. Meu quarto ficava no 2º andar, diretamente acima da sala de cinema. Parecia metal batendo suavemente no vidro. Fiquei tentando me convencer de que não era nada, mas aquilo durou horas. Isso aconteceu noite após noite durante semanas. Às vezes parava, mas eu acordava às 3 da manhã e ouvia aquilo de novo, bem de leve. Teve uma noite que achei que ouvi até passos no telhado. Chequei todas as janelas, mas nunca vi ninguém. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo vigiado. Então o inverno chegou. Meus pais precisaram viajar por alguns dias, mas ainda estavam nervosos com tudo o que tinha acontecido. Antes de saírem, me deram uma espingarda, só por precaução. Também tínhamos um lindo Rottweiler, o cachorro mais doce que você pode imaginar. A não ser quando realmente havia algo lá fora. Numa noite, enquanto eu estava sozinho em casa, ouvi passos lentos, pesados, esmagando a neve do lado de fora. O Ted se levantou, ficou com as orelhas em pé e começou a rosnar baixo, olhando fixamente para a porta da frente. E então começou a latir alto, sem parar. Ele só fazia isso quando realmente via alguma coisa. Fiquei completamente imóvel. Não queria que quem quer que estivesse lá fora soubesse que eu estava em casa. Então veio a batida lenta, oca e provocante. Eu não respondi. Dormi aquela noite com a espingarda ao meu lado, a porta trancada, as cortinas fechadas e o cachorro deitado nos meus pés. Na manhã seguinte, quando saí, vi algo que fez meu estômago despencar. Pegadas humanas com gotas de sangue circulando a casa inteira. Elas paravam em cada janela como se alguém estivesse tentando olhar para dentro. Segui as pegadas ao redor da propriedade e, eventualmente, elas foram em direção à floresta. Fui atrás por uns 800 metros, até que começaram a virar para cá e para lá, como se quem fez aquilo estivesse tentando me despistar. Algo me disse que era uma péssima ideia continuar, então voltei. Naquela noite, o som das batidas voltaram mais alto dessa vez. Eu sabia que era ele. Destranquei a porta, peguei a espingarda e fui até a varanda do 2º andar. Liguei os refletores que iluminavam o quintal e lá estava o mesmo homem. O mesmo sorriso. Os mesmos olhos mortos. Ele segurava a faca de novo, olhando diretamente para mim, como se pudesse enxergar minha alma. Levantei a espingarda e gritei: "Se você não sair daqui, eu vou estourar seus miolos." Me senti dentro de um filme falando isso, mas ele não se mexeu. Na verdade, ele nem piscou. Só ficou ali sorrindo e me encarando. Disparei um tiro de advertência para o alto, e foi aí que finalmente ele reagiu. Deu um pequeno sobressalto e então começou a recuar lentamente para dentro da floresta, sem me dar as costas, sem parar de me olhar. Foi aí que decidi soltar o cachorro. Desci as escadas correndo, escancarei a porta de vidro e deixei ele sair. O bicho disparou para dentro da floresta como um míssil preto, latindo e rosnando feito um demônio. Nunca o tinha visto tão agressivo.
Essa raça cansa muito fácil, então não podia ir muito longe, mas gosto de acreditar que ele espantou aquele cara para sempre. Porque depois daquela noite, nunca mais vi ele de novo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Irei deixar alguns detalhes ocultos no relato, mas agradeço desde já por poderem me ouvir. Há muitos anos, um migrante inglês veio para cá e construiu uma linda e espaçosa casa no centro da cidade. Com o passar do tempo, esse local ficou vazio e abandonado, ficando apenas aos cuidados dos descendentes do homem. E claro que, pelas suas características, não ficou isento de comentários de inúmeras lendas paranormais. Acontece que há cerca de 13 anos, este local foi remodelado pelos seus proprietários para poder funcionar como restaurante e bar. Tudo o que era necessário foi providenciado para realizar a inauguração e assim, depois de alguns meses adquirindo móveis e fazendo algumas modificações no local, o novo negócio abriu suas portas. Por lá ofereceram uma grande variedade de empregos, um dos quais me candidatei, sendo posteriormente contratado como garçom. Desde que chegamos para trabalhar, nós funcionários concordamos que o ambiente, por algum motivo que não conseguimos explicar, estava muito pesado em todo o local. Além disso, muitas vezes a temperatura parecia cair inexplicavelmente, mesmo na cozinha com os fogões ligados e funcionando. No entanto, alguns dias se passaram antes que acontecesse a experiência paranormal mais palpável que testemunhei até agora. Certa noite o trabalho era abundante, já que o restaurante estava quase cheio. E a certa altura da noite tive vontade de ir ao banheiro. Não é que não pudéssemos usar o banheiro dos clientes, mas para nossa maior proximidade e conforto, nossos patrões providenciaram um banheiro para os funcionários. Ele ficava nos fundos do local, ao lado de alguns quartos que serviam de armazém. O banheiro podia ser utilizado apenas por uma pessoa, no sentido de caber somente uma pessoa. Eu estava indo em direção àquela área solitária, e também poderia dizer escura, quando de repente de um dos quartos vi sair uma criança. Ao contrário de outras histórias, quero dizer que não o vi de forma translúcida. O vi com clareza, tanto que pude ver claramente sua roupa, o que me chamou a atenção, pois consistia em uma camisa branca. Ele também usava um colete e uma pequena gravata borboleta, sapatos pretos e uma bermuda social. Eu poderia dizer que ele se vestia com muita elegância, porém essa roupa não parecia ser de criança, ou pelo menos não daquela época. Ao me ver, ele sorriu, e com a luz fraca que vinha da cozinha, pude perceber que sua pele estava extremamente descascada. Depois de trocarmos olhares, ele se virou e foi em direção ao banheiro. Eu decidi dar lugar a ele. Ele olhou para mim sorrindo novamente e fechou a porta. Fiquei então no corredor, esperando aquele garotinho terminar de usar o banheiro. Estava pensando que talvez ele fosse filho de um dos nossos clientes naquela noite e que provavelmente tinha se perdido procurando o banheiro e por isso tinha vindo para aquele lugar. Porém, fiquei bastante intrigado com sua aparência e as roupas que ele usava. Passaram-se 5 minutos e logo se tornaram 10 e aquela criança não saiu. Então achei melhor verificar. "Está tudo bem?" eu perguntei. Bati de novo e nada, então decidi entrar. Girei a maçaneta e percebi que não estava com a trava acionada, então entrei. Naquele momento senti um forte arrepio, pois estava completamente vazio. Se você está se perguntando, não havia outra saída, nem mesmo uma janela pela qual a criança pudesse ter saído. Ou seja, não tinha como ele sair sem que eu o tivesse visto. Não havia nenhuma explicação lógica para ele já não se encontrar ali. Até perdi a vontade de ir ao banheiro. E então, assustado, voltei para a cozinha,
onde meus companheiros perceberam que algo havia acontecido comigo. Contei-lhes o que havia vivido segundos antes, e então nos lembramos de uma das histórias que foram contadas sobre este lugar, provavelmente a mais conhecida. Acontece que, com o passar do tempo, o casal que morava nesta casa tornou-se pai de um filho. Mas, muito infelizmente, alguns anos depois, uma crise de cólera atingiu esta cidade, fazendo com que muitas pessoas adoecessem, e muitas delas também perdessem a vida. Entre eles estava o filho do casal. Com o passar do tempo, a mãe também adoeceu e posteriormente perdeu a vida. Então o pai da família ficou sozinho. Com o passar dos anos, ele conseguiu reconstruir sua vida, casando-se novamente e constituindo assim outra família. Porém, conta-se que, embora a casa estivesse abandonada, era possível ver de fora a criança caminhando pelos corredores. E, ao mesmo tempo, aquela mulher, sua mãe, vestida com um vestido de época, espiando de dentro para fora por uma das janelas do segundo andar. A partir dessa data, decidimos utilizar preferencialmente o banheiro dos clientes, ou se íamos ao banheiro dos funcionários, era sempre durante o dia. Eu costumava trabalhar para uma pequena startup. Eu nem sei direito o que eles faziam, porque eu era apenas o segurança, mas sempre achei um pouco estranho que eles achassem necessário ter um segurança. O escritório era bem pequeno e parecia sem importância, como qualquer outro escritório. Isso tornava meu trabalho fácil, porque eu não precisava patrulhar vários andares a noite toda. Eu chegava às 9 da noite, ativava o sistema de alarmes de segurança e ia para a pequena sala onde ficavam todas as telas das câmeras. O lugar só tinha câmeras externas, que eram de qualidade bem baixa. As primeiras horas passavam devagar, com o costumeiro nada acontecendo. Por volta da 1 da manhã, ouvi algo que parecia o som de uma tranca se fechando. Fiquei confuso por um momento, depois me levantei e abri a porta para o corredor. Tudo parecia exatamente como eu havia deixado. Havia apenas 3 portas no corredor, e todas estavam fechadas. Caminhei até cada uma delas, abrindo e dando uma olhada rápida. As salas estavam cheias de mesas de escritório, mas pelo que pude ver, tudo estava normal. Por essa altura, eu já começava a pensar se o som que ouvi era mesmo o que eu achava que era. Talvez eu tivesse ouvido errado. Afinal, o sistema de segurança deveria ter disparado um alarme se alguém tivesse aberto uma das portas principais para entrar. Então voltei para a sala, desta vez deixando a porta para o corredor aberta, para que se ouvisse novamente fosse mais claro. Sentei-me e continuei monitorando as câmeras. Revi as imagens dos últimos minutos para ver se havia perdido algo, mas não vi nada, nenhum movimento fora do prédio. Passaram-se mais 20 minutos. Acho que, a essa altura, eu já tinha aceitado que o que ouvi não era nada, e voltei a não prestar tanta atenção. Então, um som ecoou pelo corredor. Era fraco, uma porta se abrindo lentamente. Levantei da cadeira e fui para o corredor sem acreditar no que tinha ouvido. Imediatamente vi que uma das portas estava entreaberta. Sabendo que nenhum alarme tinha disparado e nada havia aparecido nas câmeras, fiquei extremamente confuso. Tinha certeza de que ninguém poderia estar ali. Aproximei-me e abri um pouco mais a porta, revelando a sala de escritório escura. Dei alguns passos para dentro, mas não ouvi nada. Então comecei a caminhar mais para o fundo, passando por cada mesa de escritório. Então, quando cheguei ao fundo da sala, vi o menor movimento em uma das paredes, antes de virar a cabeça e instantaneamente encarar uma pessoa agachada embaixo de uma das mesas. Era um homem com cabelo preto e olheiras profundas. Ele tinha uma expressão de medo e raiva, como se estivesse ao mesmo tempo preocupado e irritado por eu tê-lo encontrado.
No instante em que nos vimos, ele começou a se levantar. Eu não fazia ideia se ele tinha algum tipo de arma com ele, então não quis arriscar e comecei a correr para salvar minha vida. Fui para o corredor e saí pela porta da frente, o que disparou os alarmes de segurança e notificou automaticamente a polícia. Fui para uma distância segura e tentei observar a porta da frente enquanto esperava os policiais chegarem. Levou cerca de 30 segundos até a porta se abrir com força e o homem sair correndo. Ele correu para o outro lado do prédio e a partir daí perdi ele de vista. Quando os policiais chegaram, baixamos as imagens da noite toda, mas em nenhum momento vimos o homem entrando no prédio. Então não sabemos quando ou como ele entrou. Obviamente a outra questão é por que ele invadiu. Depois de discutir isso com a empresa, eles disseram que não sabiam de nada e não encontraram nada faltando. Eu desconfio que eles sabiam mais do que disseram. Contratar segurança para um escritório tão pequeno não é normal, a menos que haja um motivo. De qualquer forma, fiquei lá por mais alguns meses e depois pedi demissão para um emprego melhor. Nunca descobri mais nada sobre o que aconteceu naquela noite.